Saúda toda a amada igreja com a graça e a paz do Senhor nosso Deus, amém? Meus queridos irmãos, vamos nesse momento adorar o nosso Deus, vamos nos colocar em sua presença, em atitude de oração, confessando todos os nossos pecados, para que assim possamos adentrar na presença santa do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai santo, Deus eterno, Deus glorioso, estamos aqui, ó Deus, para te render honras e glórias que são devidas ao teu nome. Reconhecemos, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, e por isso te clamamos e te pedimos perdão. Perdoe todas as nossas iniquidades, purifica-nos, para que assim, com os corações limpos e puros pela tua graça, possamos te adorar, possamos te louvar, te exaltar e também anunciar a tua palavra. Pai Santo, abençoa este culto, que tudo que venha a ser realizado seja para a honra e glória do teu nome e para a edificação de cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Vamos, meus irmãos, cantar um cântico de chamada adoração. Nada pode calar um adorador. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho toda
Aleluias. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus queridos irmãos, vamos nesse momento fazer uma leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos fazer a leitura desse texto para a honra e glória do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, versos do 1 ao 31, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos nos posicionar de pé. Primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos do 1 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos,
e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Amém? Amém. Vamos, irmãos, nesse momento, continuar o nosso culto, louvando ao nosso Deus, cantando agora 2 hinos do nosso cantor cristão. Hino do cantor cristão de número 108. Vamos juntos louvar ao Senhor cantando esse hino. Hino de número 108 do cantor cristão. Tem por título Chamada Final. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Glórias a Deus. Hino de número 342 do nosso cantor cristão. Tem por título A Minha Cruz. Vamos juntos, irmãos, louvar ao Senhor cantando esse hino. Hino de número 342 do cantor cristão, A Minha Cruz. A cruz que me deu Jesus Cristo fortalece o meu amor. As dores que sempre me ferem não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar
as dores que a mim vêm assaltar não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. O mundo a meu mestre despreza e persegue os de Jesus, mas por seu amor, pela graça, levarei a minha cruz. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assaltar não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Fazer a vontade de Cristo, eu desejo sempre sim, contando eu tão bela história, tenho gozo e paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assaltar não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Aleluia. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmão Silvio. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Regular Ebenezer. Para nós é sempre motivo de grande alegria tê-lo conosco, buscando a Jesus, adorando a Jesus juntamente conosco. Eu quero dar aqui os avisos da semana, nossa programação semanal. Todas as quartas nós estamos reunidos aqui para um momento de oração congregacional. A partir das 19 horas, até as 19h30, nós estamos reunidos aqui orando ao Senhor, colocando diante de Deus nossos pedidos, nossos agradecimentos, e você está convidado a vir participar conosco, a vir orar, colocar diante de Deus as suas orações, seus pedidos aqui, para que a igreja possa estar orando por você. Todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas até 19h30. 19h30, então, a gente começa o culto, né, de oração, já temos orado, então a gente vai para uma parte de louvor, adorando a Deus, cantando alguns hinos, e em seguida nós vamos estudar a palavra de Deus, a gloriosa palavra de Deus. Se você tem sede de conhecimento e quer participar conosco, aprender mais da palavra de Deus juntamente conosco, venha participar toda quarta-feira a partir das 19 horas no nosso culto de oração. Na sexta-feira nós temos o culto da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. As mulheres da igreja se reúnem aqui no templo e aqui juntas elas oram ao Senhor, elas louvam o nome do Senhor e aprendem de sua palavra. Você que é mulher é nossa convidada especial. Venha participar conosco toda sexta-feira a partir das 19h30. Também na sexta-feira nós temos o culto da SOB, Sociedade de Obreiros Batista, toda sexta a partir das 19h30. Os varões, os homens da igreja estão reunidos aqui no anexo. As mulheres ficam no templo e os varões ficam aqui no anexo. E você é nosso convidado, venha participar conosco, venha aprender da palavra de Deus juntamente conosco, toda sexta-feira a partir das 7h30 da noite. No sábado, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, nós temos o culto dos jovens. Jovens e adolescentes da Igreja Batista Regular Ebenezer estão reunidos aqui, aprendendo da palavra de Deus, louvando a Deus e adorando o seu santo nome. Você que é jovem, você que é adolescente, é nosso convidado especial. Venha participar conosco. No domingo pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical. A gente começa com o culto matinal, oração, louvor. Em seguida nós temos o devocional, né? E quem vai estar trazendo o devocional nesse próximo domingo é o diácono Ivonaldo. Então o diácono Ivonaldo vai estar trazendo um devocional, uma palavra de Deus para a gente refletir,
né, para a gente aprender mais da palavra do Senhor. E também, logo em seguida, o devocional, a gente divide as classes e vamos para a escola bíblica dominical, aprender ainda mais da palavra do Senhor. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, você é nosso convidado. E às 18 horas, no culto vespertino, nós temos o nosso culto em ação de graças ao nosso Deus, né? Todos os domingos, a partir das 18 horas, estamos reunidos aqui, adorando, louvando a Deus e também anunciando as novas do Evangelho. Você está convidado, venha participar conosco. Além disso, toda segunda-feira nós temos o nosso discipulado para novos membros. Amanhã, às 19h30, estaremos aqui, todos os irmãos que estão aí matriculados no discipulado. Amém, meus irmãos? Esses são os avisos da semana. Nós vamos agora para o nosso momento de dedicação de vidas e bens. Esse é o momento que você tem dentro do culto para estar dedicando a sua vida ao Senhor, né? E também trazendo seus dízimos e as suas ofertas para a casa do Senhor, depositando no gasofilácio. Nós vamos ouvir uma participação especial com a SOB. Logo após a SOB, a irmã Naide e a irmã Cláudia também vão ter sua participação, ok? Então, com essas participações, sinta-se à vontade para dedicar a sua vida e os seus bens a Deus. A todos uma boa noite. Nesse momento, iremos louvar ao nosso Deus, cantando um dos cânticos que marcou, né, o grupo da SOB. Vamos cantar o cântico Eu Não Me Conformo. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Não, não, não. É tempo de se levantar. É tempo de despertar. A hora está passando, Jesus está voltando para nos arrebatar. O tempo se aproxima. Não brinque de ser cristão. Pregue a verdade, viva a santidade, seja um cristão. Não vos conformeis com este mundo. É tempo de pregar o evangelho, falar para toda essa nação. Jesus é salvação. Eu não me conformo com o pecado que está fazendo estrago, vidas sendo destruídas, pois já se conformaram. As igrejas divididas tinham que estar unidas. O amor de muitos já esfriou. Cadê o amor e a devoção? Eu não me conformo não. Não, 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 não. Eu não me conformo com a situação. Não, 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 não. Eu não me conformo não. Não, 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 não. Eu não me conformo.
este mundo. É tempo de pregar o Evangelho, falar pra toda essa nação. Jesus é salvação. Eu não me conformo com o pecado que está fazendo estragos, vidas sendo destruídas, pois já se conformaram as igrejas divididas. Tinham que estar unidas, o amor de muito já esfriou. Cadê o amor e a devoção? Eu não me conformo, não. Não, 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 não. Eu não me conformo com a situação. Não, 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 não. Eu não me conformo, não. Não, 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 não. Eu não me conformo com a situação. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não me conformo com a situação. Não, 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 não. Eu não me conformo, não. Não, 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 não. Eu não me conformo com a situação. Não, 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 não. Não vos conformeis com este mundo. Amém. Amém. Boa noite. Nós vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Sacrifício redentor, o sangue do bom redentor. A minha fé, meu amor, estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E não possa fazer
Amém, irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Convido também o irmão Silvio, também terá uma participação especial, e o nosso irmão João José, logo em seguida. De número 6, do cantor cristão, Glória ao Senhor. De número 6. A nosso Pai do céu, tributa lá, meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruído, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com gozo e com fervor, o Trino Deus, eternamente alegre, em canto abrasador, Trindade Santa, a ti louvor nos céus. Aleluia. Amém. Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo número 1, os versos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, esse capítulo número 1
muito pequeno, né? Mas nos traz aqui uma grandeza das bênçãos do Senhor, nos alertando para nós evitarmos o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, o caminho dos escarnecedores, daqueles que nos conduzem para o mal. Que nós estejamos alertos e buscamos o caminho do Senhor, meditar no caminho do Senhor dia e noite. Amém, meus irmãos? Aleluias, glórias a Deus. Convido também, ter uma participação especial nessa noite, o irmão Mário, também vai estar louvando o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Será que no céu vai haver egoísmo? Não, 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 não vai. Será que o rico vai predominar? Será que de novo vai matar o meu Cristo? Não, 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 não vai, porque desta vez ele veio para julgar. Espada constante descendo do céu, é o Cordeiro Santo que rasgou o véu, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Amigo, você tem que decidir se quer ir pro céu ou ficar aqui. Jesus está voltando, oh glória. Deixa essa vida e vem para a luz. O caminho certo é Jesus, o grande Salvador. Espada constante descendo do céu, é o Cordeiro Santo que rasgou o véu, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Espada constante descendo do céu, é o Cordeiro Santo que rasgou o véu, é Jesus Cristo, Filho de Deus.
graças ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos agora ficar de pé para juntos cantarmos, louvarmos ao Senhor com alguns cânticos congregacionais. Nós vamos cantar o cântico 10.000 razões e Deus é o meu refúgio. Sinta-se à vontade para louvar ao Senhor. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Surge um novo dia, eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. És amor sempre paciente, tu és fiel, grande é o seu coração, tua bondade me leva a cantar 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei.
Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que está bem presente na hora da angústia. Vamos declarar esse nosso Deus, a Ele todo louvor e toda honra. Chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Vamos declarar: Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Amém. Amém. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meus queridos irmãos, podem assentar todos. Nós vamos ouvir agora um cântico inspirativo com a Jabrepe, participação especial da Jabrepe. Boa noite, amada igreja. A Jabrepe gostaria de louvar o Senhor com a música Uma Nova História do Fernandinho. Gostaríamos de pedir, se você souber cantar, que possa louvar o Senhor conosco essa noite. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes não dar? Será que podes
Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, vamos agora meditar um pouco na santa e gloriosa palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura dos versos 12 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 12, versos do 12 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versos do 12 ao 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém, meus irmãos? Deus aplique em nossos corações a leitura de sua palavra. Meus queridos irmãos, nós estamos já há alguns cultos trabalhando sobre o Espírito Santo de Deus. Já vimos que o Espírito Santo, ele nos assegura que nós, crentes, pertencemos a Deus. E a razão pela qual ele assegura isso é porque ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E nós cremos nisso. O que nós cremos a respeito do Espírito Santo é que ele é Deus, coeterno com o Pai e o Filho, e que Deus o concede de maneira irrevogável a todos que creem no Senhor Jesus. Nós
vimos que o Espírito Santo foi nos dado para nos auxiliar, para nos ajudar a realizar a obra do Senhor. E o Espírito Santo, ele faz a obra em nós, em primeiro lugar, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz um trabalho em nossas vidas de nos confortar, de nos dar o consolo em Deus Pai, em Cristo, na graça maravilhosa do nosso Senhor. É o Espírito Santo também que nos guia pelos caminhos do Senhor, nos guia pelas veredas de justiça, nos orienta, nos dá discernimento. E como nós vamos ver hoje, é também o Espírito que concede dons espirituais para cada crente na igreja. É o Espírito Santo que nos dá dons e também é o Espírito Santo que nos dá o desejo de, usando esses dons, obedecer ao Senhor, servir em sua obra, fazer a sua vontade. É o Espírito Santo que realiza toda esta obra, do início ao fim. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar até o dia de Cristo. Portanto, irmãos, o Espírito Santo, ele nos concede dons espirituais para que possamos realizar a santa e gloriosa obra de Deus. E ele trabalha em nossas vidas, concedendo-nos também o desejo de servir a Deus com esses dons que ele mesmo nos concede em graça. O texto que nós lemos aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, nós lemos o capítulo todo ao longo do culto, e agora na mensagem nós frisamos os versos 12 a 31. Foi uma carta em que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Essa igreja de Corinto que estava sofrendo muito, com muitos erros doutrinários, com muitos pecados, com muitas divisões, com muitas facções. Quando nós pensamos no estado da igreja em Corinto, parece às vezes incrível como essa igreja, mesmo com tantos problemas e tantas dificuldades, ela conseguiu permanecer sendo igreja do Senhor Jesus. É incrível para nós quando pensamos de maneira carnal. Mas não é incrível porque nós sabemos quem é que faz a obra. A obra ela é feita pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, como Deus, ele age poderosamente na vida dos seus. Ele faz milagres, ele faz coisas que para nós são impossíveis. A igreja de Corinto, ela tinha tudo para se fragmentar, para se autodestruir em divisões, em facções rivais. E quando nós consideramos a natureza humana, o pecado, os pensamentos, as atitudes e as tendências pecaminosas, que infelizmente ainda continuam a impactar até mesmo aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o escritor de Hebreus, o pecado que ainda tem impacto na vida ou na nova vida, mesmo na nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Então nós não devemos nos surpreender com esses erros, com esses pecados, porque isso é natural, isso acontece. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, a Bíblia diz que haverá sempre uma guerra entre a carne e o Espírito em nós. A nossa carne tentando nos influenciar e nos carregar para o erro, para o pecado, e o Espírito tentando nos trazer para as coisas espirituais, para as coisas de Deus.
Certa vez, um certo pastor, ele escreveu uma mensagem interessante nas redes sociais. E eu vou citar essa mensagem porque ela é muito sábia. Ele disse o seguinte: reúna um grupo composto de cada tipo de pecador, com características pecaminosas e atitudes que ainda precisam de santificação. E você tem uma receita certa para o desastre. A menos, é claro, que o Espírito de Deus esteja no negócio. A menos, é claro, que o Espírito de Deus trabalhe com força em nosso meio, dentro de nós, nos unindo a Cristo, nos unindo à sua obra, nos unindo uns aos outros, transformando cada um de nós à sua imagem e semelhança. Você entende por que precisamos do Espírito? Você entende que a igreja é esse conjunto de pessoas pecadoras, com os mais diversos tipos de personalidade, de caráter, personalidades às vezes muito difíceis, pessoas adoentadas com muitos pecados, com muitas iniquidades, com muitas transgressões. Irmãos, essa junção chamada igreja tinha tudo para dar errado, carnalmente falando, humanamente falando, tinha tudo para dar errado. Mas sabe por que não dá errado e sempre dá certo? Porque quem trabalha em nós é o Santo Espírito do Senhor. É o Espírito que nos ajuda em nossas debilidades, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos conduz e nos leva sempre a bom termo, nos conformando à imagem do Senhor Jesus, transformando e sendo transformados pelo Santo Espírito de Deus, nós alcançamos a linha de chegada, como um corredor em uma maratona, que enfrenta muitos desafios, mas que no final se consagra vencedor. A Bíblia diz que nós já somos vencedores. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores, porque o Espírito de Deus está em nós. E o que dizer dos coríntios? O que dizer da igreja de Corinto? Não muito diferente da igreja de Corinto, nos dias de hoje, nós também enfrentamos grandes desafios. Pois na igreja, assim como em Corinto, existe desunião. Isso é triste, mas existe. Na igreja existe facções, divisões, porfias, mágoas, confusões. Não era para existir, mas infelizmente ainda existe. E como nós vemos aqui nas Escrituras, os coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja dividida já nos primeiros capítulos da carta de Paulo. Nós vemos uma igreja dividida por sua fidelidade a diferentes mestres, pois uns diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Paulo, outros eram de Cefas. Igreja dividida por causa dos seus líderes, pela fidelidade aos seus mestres. Capítulos depois, nós enxergamos também uma igreja dividida, com membros lutando uns contra os outros no tribunal, com causas, levando seus irmãos aos tribunais do mundo. Os coríntios também foram divididos sobre como as mulheres deveriam se comportar na igreja, em oração, profetizando, como deveria ser o comportamento dessas mulheres dentro da igreja. E Paulo teve que tratar desse assunto também.
e eles ainda mais se dividiram também por causa da celebração da Santa Ceia. Pois uns comiam demais e bebiam demais a ponto de se embriagarem. Já outros comiam de menos ou não tinham nada para comer ou nada para beber. Era uma igreja muito problemática. Era uma igreja muito dividida por diversas questões. Mas Paulo se refere a esta igreja, mesmo com todos os seus erros e dificuldades, mesmo com todos os seus pecados e transgressões, Paulo se dirige a essa igreja dizendo que essa igreja era do Senhor Jesus, e que Jesus havia enviado o seu Espírito Santo, e que esse Espírito Santo iria trabalhar na vida daqueles irmãos, para que eles pudessem servir ao Senhor, de fato e de verdade. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as divisões, a igreja de Corinto ainda era igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, dos capítulos 12 até o 14, nós temos aqui mais uma discórdia que perturbava aquela igreja de Corinto. Era a questão dos dons, a questão dos dons espirituais. Às vezes parece até uma ironia dons causarem divisão, porque nós vamos ver que a finalidade dos dons, na verdade, não era para causar divisões na igreja, mas para ajudar a igreja na unidade e no crescimento. Mas veja que até naquilo que é bom, os coríntios conseguiram se dividir. Mesmo nas coisas boas, eles estavam divididos. E você pode pensar, pastor, a igreja de Corinto era terrível. E você acha que é diferente nos dias de hoje? Você acha que hoje a igreja também não está dividida, e justamente por causa dos dons? Irmãos, hoje no meio protestante, no meio evangélico, nós temos a divisão entre aqueles que são cessacionistas e aqueles que defendem os dons carismáticos. Nós temos aqueles que dizem que alguns dons do Espírito só foram para aquela época e que hoje já cessaram. É o nosso caso. E nós temos aqueles que dizem, não, esses dons ainda hoje permanecem. E isso tem sido ponto de discórdia entre muitos de nós. Porque muitas vezes não aceitamos o pensamento, a interpretação, a ideia do outro. Mas nós vamos ver, irmãos, que diferente de tudo isso, que muitas vezes por causa da nossa carne e do nosso pecado, dos nossos erros, aquilo que muitas vezes se torna dificuldade entre nós, na verdade Deus instituiu para o nosso próprio bem, para o bem da sua igreja, para o bem do seu povo, para o bem do seu povo escolhido. Aqui no capítulo 12, o foco de Paulo é justamente na variedade de dons. A variedade de dons que os cristãos recebem e também na união em que esses dons devem ser usados. Embora os dons sejam variados, a função dessa variedade de dons, na verdade, não é dividir a igreja, mas unir a igreja em um só propósito. Unir a igreja em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. E para que essa união possa ser evidenciada, o apóstolo Paulo, ele trabalha na igreja de Corinto, mostrando a fonte desses dons. Então Paulo responde à dúvida, ao questionamento, à pergunta que os coríntios tinham expressado no começo aqui da sessão, do texto bíblico. Ele responde dizendo, olha, esses dons não são para dividir, esses dons são para unir a igreja.
E o apóstolo Paulo, ele chama esses dons pela palavra grega charismata. São os charismas. Charismata, que para nós foi traduzida, ou é a raiz das palavras carismática, ou carisma, né? E esses dons carismáticos, né, a palavra grega charis, significa graça. Ou seja, é aquele dom, é aquele talento, aquela dádiva que foi te concedido por graça. E nós sabemos o que significa graça. O que é graça? É um favor que não merecemos. Então o que Paulo quer deixar bem claro para os coríntios é que os dons que eles receberam não foi mérito deles. Aquilo que eles têm para servir a Deus, Deus não concedeu porque eles tinham mérito, mas Deus concedeu pela sua infinita graça, para que aqueles coríntios pudessem usar aquilo que eles receberam de graça na obra do Senhor. Então Paulo ele diz: olha, vocês estão usando os dons de maneira errada. Vocês estão se vangloriando por aquilo que não é de vocês. Vocês estão dividindo os dons em dons melhores, se é que existe esse termo, né? Não existe isso, mas era o que eles estavam fazendo. Não, existem dons aqui que são melhores, e existem os dons que não são tão bons assim. Então a igreja se dividiu entre aqueles que se achavam melhores, porque tinham um determinado tipo de dom, e aqueles que eram menosprezados, porque o seu dom não era tão chamativo, porque o seu dom não tinha tanta pompa. E Paulo está dizendo, corrigindo esse defeito, ele diz: olha, assim como um corpo tem muitos membros, mas mesmo com a variedade de membros, ele continua sendo um mesmo corpo, onde esses membros, tem alguns membros mais chamativos e outros mais privativos, mas mesmo assim é concedido maior honra àqueles que menos são, porque aqueles que são não necessitam de tanta honra assim. Então Paulo ele começa lembrando aos coríntios que tudo que eles receberam foi por graça, e não era mérito deles. Então por que eles iriam se vangloriar por algo que não era deles? Paulo lembra isso em 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, quando ele diz: o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Então Paulo ele é incisivo quando ele pergunta aos coríntios, quando ele faz esse questionamento aos coríntios: por que você está se vangloriando por uma coisa que não é sua, que não é mérito seu? Charisma, graça, é um dom dado de graça. Se isso é dado por Deus, por que você está se vangloriando? O que tens tu? O que você tem que você não tenha recebido do alto? Que você não tenha recebido do Espírito Santo? O que é que você tem aí que é mérito seu? É isso que Paulo está questionando. E se o que você recebeu, você tem porque você recebeu do Espírito, por que você está se vangloriando com isso? Como se não tivesse recebido, como se não tivesse recebido por graça, né? Então é isso que Paulo está questionando aqui. E também no capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo está dizendo: olha, reconheçam, vamos reconhecer que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, foi por graça, nos foi dado gratuitamente pelo Senhor. Paulo vem
lembrando aos coríntios, relembrando aqueles coríntios que haviam sido resgatados por Cristo, pela sua graça maravilhosa, que eles não tinham mais nada a ver com as coisas do mundo. Como ele diz em Efésios capítulo 2, verso 12, quando ele diz: olha, naquele tempo em que vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, vocês agiam conforme a concupiscência das vossas carnes. Mas agora não. Vocês foram alcançados pela graça de Deus, para não mais viver na carne, mas agora viver no Espírito, sendo guiados pelo Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo aquilo que é gracioso, aquilo que não é mérito seu, mas é por graça. No passado, os coríntios, eles tinham se desviado e pecado, seguindo aos seus próprios ídolos, seguindo ao seu próprio ego, aos seus próprios méritos. Mas agora não. Agora eles deveriam pensar em si mesmos como sendo servos do Senhor, e não mais como pagãos, e não mais como gentios. Eles foram resgatados por Cristo e pelo sangue de Cristo para servir a Cristo. E em gratidão, eles deveriam se dedicar e doar as suas vidas e se deixar ser usados pelo Espírito Santo do Senhor, que iria realizar essa obra maravilhosa em cada um deles. Então o apóstolo Paulo, ele lembra aqui aos coríntios, alguns dos quais pensavam em si mesmo como sendo superiores por causa do tipo de dom espiritual que eles tinham. Paulo vem lembrá-los que cada um deles tinha recebido esse dom do Espírito de Deus, por graça, pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo vem lembrar a eles que não existe nenhuma distinção de classe entre os dons espirituais. Todos foram recebidos da mesma forma, por graça, de maneira graciosa. A variedade é grande, mas a fonte é uma só. Muitos são os dons, mas a fonte desses dons é uma só: a graça que há no Espírito Santo do Senhor. Portanto, os coríntios, eles foram habilitados e capacitados para fazer aquilo que o Espírito Santo queria que eles fizessem. E eles precisavam entender isso. Não olhar para o dom ou para a variedade do dom, mas olhar para a fonte desse dom. De onde veio esse dom? Do Espírito Santo, da graça que há no Espírito Santo, que operou em mim essa graça maravilhosa. Como diz o apóstolo Paulo, é Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É o Espírito Santo de Deus, é a graça maravilhosa de Deus, é o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, é o Deus triuno que efetua em cada um de nós tanto o querer como realizar. Como diz nos versos 4 a 6, o apóstolo Paulo enfatiza a variedade dos dons, dizendo que não são todos iguais, e que nós não temos os mesmos dons, e que não oferecemos os mesmos serviços, que não recebemos as mesmas habilidades e nem as mesmas atividades, mas existe um só Espírito, o Espírito Santo. Existe um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E existe um só Deus, o Pai, que opera tudo em todos. Portanto, qualquer manifestação do poder espiritual
qualquer dom que nos é dado pela graça de Deus, qualquer dom que recebemos, qualquer variedade de dom que nos é concedida, ela tem uma única e exclusiva fonte. A fonte é a graça soberana que há no Espírito Santo de Deus, no sacrifício de Jesus e na obra do Pai, no amor do Pai, que opera tudo em todos. Uma vez que Paulo demonstra para os coríntios a fonte dos dons, ele agora trabalha para mostrar àqueles coríntios a natureza desses dons. O que eram os dons? Paulo fornece aqui duas listas, nos versos 8 a 10 e também no versículo 28. Duas listas são concedidas por Paulo, demonstrando esses dons e a natureza de cada um deles. Essas listas são semelhantes às outras listas que Paulo cita em outras cartas, como por exemplo em Romanos, capítulo 12, em Efésios, capítulo 4. E é interessante, irmãos, que as listas aqui no texto sagrado, no nosso texto de 1 Coríntios capítulo 12, elas são as únicas listas que incluem o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. As outras listas de Romanos capítulo 12, de Efésios capítulo 4, não colocam esses dons. O que demonstra aqui, que esse assunto a respeito das línguas também foi um assunto questionado, foi uma questão que foi levantada ali na igreja de Corinto, assim como hoje essa questão é levantada no meio cristão, no meio evangélico, o dom de línguas. Paulo incluiu aqui na primeira lista 9 dons. O primeiro deles é palavra de sabedoria. O segundo, palavra de conhecimento. O terceiro, fé. O quarto, dons de curar. Quinto, operações de milagres. O sexto, profecia. No sétimo, discernimento de espíritos. No oitavo, variedade de línguas. E no nono, capacidade para interpretar essas línguas. Já na segunda lista, no verso 28, ele fala aqui, ele inclui, no primeiro lugar, os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos e finalmente, novamente, variedades de línguas. O que Paulo quer mostrar com isso? De maneira bem sucinta, de maneira bem resumida, Paulo ele demonstra que cada dom tem uma natureza e que cada dom tem uma função. Cada dom age para um determinado fim. Mas no final, o fim é o mesmo, o propósito é o mesmo. E qual era o propósito? Glorificar a Deus e edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Por isso que Paulo ele compara a igreja de maneira gloriosa, de maneira maravilhosa com um corpo, onde ele diz, olha, assim como um corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função, assim também é a igreja. Há variedade de membros, há variedade de dons, mas o fim é o mesmo: crescimento e fortalecimento desse corpo. Observe que todos os órgãos do nosso corpo, eles trabalham para a manutenção desse corpo. As mãos auxiliam os pés, as mãos auxiliam a boca, para que você possa se alimentar, por exemplo. A mão vai lá, pega o alimento e coloca na boca. A boca mastiga, né? O restante aqui vai para o estômago trabalha esse alimento, tirando os nutrientes necessários para o organismo. Então veja que há aqui um compartilhamento de funções diferentes, mas o objetivo é um só: crescimento do corpo, edificação desse corpo,
cuidado com o corpo, zelo com o corpo. A mensagem que Paulo passa para os coríntios, que estavam ali divididos nessa grande variedade de dons, ele diz: olha, você não tem que enfatizar um dom que é melhor do que o outro, ou o outro é melhor do que o outro, ou o outro é inferior, ou esse é superior. Não, a ênfase não é essa. A mão não pode dizer que não precisa do pé, e nem o pé pode dizer que não precisa da mão. Ou o pé não precisa se inferiorizar e dizer: olha, porque eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo. Você é importante. Um corpo sem pé não tem como caminhar, não tem como se sustentar, não tem como andar. Então Paulo deixa bem claro para os coríntios, dizendo: olha, cada um é importante. E mesmo aqueles que estão escondidos, mesmo aqueles que não aparecem, exemplo, mãos e pés, eles aparecem. Você sabe a função de cada um deles. Mas imagine um órgão que esteja dentro de você. Estômago, por exemplo, o rim, por exemplo, ele não aparece. Ele fica ali no oculto, mas ele é importante. O trabalho dele é importante. Deixa um rim seu parar para você ver o que vai acontecer com o seu corpo. Deixa o seu estômago não funcionar para você ver o que vai acontecer com o seu corpo. Como o seu corpo vai morrendo. Embora ele não esteja em evidência, embora o estômago não esteja em evidência, mas ele é um órgão importantíssimo para o corpo. Paulo ele trouxe esse exemplo, dizendo: olha, você talvez não esteja em evidência. Talvez o seu dom seja um dom que seja realizado no oculto, no implícito, diferentemente do irmão que tem, por exemplo, o dom de cantar. O irmão tem um dom de cantar, ele canta muito bem, ele louva muito bem, ele está em evidência. Ele vem aqui para frente, ele canta, todo mundo vê, todo mundo elogia, todo mundo. Aí você vai valorizar só esse dom, aí todo mundo quer cantar, todo mundo quer ser cantor na igreja, porque é um dom que está em evidência. Não, eu tenho o desejo de cantar, mas irmão, tem que saber se você tem esse dom de cantar, porque não adianta. Se você não tiver esse dom, não adianta você vir para cá e cantar ruim. Não é? Não adianta. Deus deu vários dons, uma ampla variedade de dons. E aquele dom que muitas vezes é feito no oculto, ele é muito mais importante do que aquele dom que está em evidência. O dom de cantar é importante? É importante também. É importante. Mas se você não tiver o irmão que ajeita lá o microfone, equaliza o microfone para você, você pode ter até a voz boa, a voz bonita, mas se o microfone estiver mal equalizado, desandou tudo. Está vendo como é importante? Você pode pregar bem. Você pode pregar bem. Mas se você não tiver aqueles irmãos que estão compromissados em sustentar você com oração, em orar pela sua vida, para que Deus possa estar lhe concedendo sabedoria, discernimento, irmão, uma hora a gente fraqueja e a gente não consegue fazer o trabalho. O que Paulo está dizendo é: todos os dons são importantes, aqueles que estão em evidência, como também aqueles que não são tão evidentes assim. E aí ele encerra dizendo no último verso, verso 31, ele diz: olha, faz o seguinte, independente do dom que esteja em evidência, ou do dom que não esteja tão evidente assim, faz o seguinte, procure com zelo os melhores dons. Procure com zelo fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo que fala no teu coração e diz qual é o teu chamado, qual é o teu dom, qual é a tua vocação. Ele é quem vai dizer para você em que você é útil na obra do Senhor, em que você será útil na casa do Senhor, na obra de Deus. Não queira evidência, não queira ser uma estrela.
eu quero ser um exímio pregador, ou eu quero ser um ótimo cantor, ou eu quero ser um bom tocador. Não. Sabe o que eu quero? Eu quero apenas servir ao Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Concede-me o dom que a igreja está precisando. Concede-me o talento que a igreja precisa, porque eu quero ajudar a minha igreja, o corpo de Cristo, a crescer, a se fortalecer na graça, no temor do Senhor. É isso que eu quero. Ser útil na casa de Deus. Ser útil na obra do Senhor. Tão bom a gente chegar na igreja e encontrar a igreja limpinha, maravilhosa. Um irmão com um dom dado por Deus, que não foi evidenciado, que não aparece aqui na frente das câmeras, mas ele fez um ótimo trabalho antes de você chegar aqui na igreja, para que você pudesse sentar numa cadeira limpa, higienizada, confortável, para que você pudesse ter uma igreja limpa, higienizada, confortável. Irmãos trabalharam na manutenção do templo, na manutenção do teto, para que chovendo não venha cair goteira em cima de você, na manutenção dos ventiladores, para que você possa receber uma boa ventilação. Irmãos trabalharam na limpeza da área externa da igreja. É assim, irmãos. Irmãos que não foram evidenciados, mas que são muito importantes no reino de Deus, muito importantes na obra do Senhor. Então Paulo direciona aquela igreja, dizendo: olha, não se preocupe com os dons que são evidenciados, se preocupe em servir ao Senhor, se preocupe em fazer a obra do Senhor. E então Paulo passa a mostrar para aqueles coríntios, para a igreja de Corinto, o propósito dos dons, a razão pela qual os dons lhes foram concedidos. Ele diz que a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está no versículo 7. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que Paulo está dizendo é que nós recebemos os dons de Deus como membros do corpo de Cristo, e que aqueles dons que nós recebemos não são para o bem de nós mesmos, mas são para o bem de todo o corpo. Qualquer dom que você recebe não por causa de você, mas por causa dos seus irmãos. Ou seja, o dom que recebemos é para servir aos outros, é para edificação dos outros, é para ajudar os outros. Se você é parte do corpo de Cristo, se você faz parte do corpo que é a igreja, se você está unido a Cristo por fé, você tem um dom que vai servir a Cristo e a sua igreja. Lhe foi concedido um dom, um talento, uma dádiva de Deus, para que você pudesse servir na igreja do Senhor. A questão aqui, irmãos, não é que você pode ter um dom. O que Paulo está dizendo é que, de maneira bem clara e enfática, você tem um dom dado por Deus. E esse dom é para glorificar a Cristo e servir aos irmãos e servir a igreja. Os dons que recebemos hoje em dia na igreja podem diferir dos dons distribuídos pelo Espírito Santo na época da igreja. Por exemplo, hoje nós não temos mais apóstolo, até porque apóstolo ele tinha que ser uma testemunha ocular de Jesus. Não existe ninguém com essa capacidade, embora alguns aí se intitulem apóstolos, mas apóstolo só foi naquele tempo. Então vários dons daquela época hoje nós não temos, mas nós temos uma outra variedade, uma outra gama
diversa, variada de dons, as quais o Espírito Santo, Ele concede a cada um de nós, para que possamos servir ao Senhor, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos fazer, nutrir, crescer e desenvolver o corpo de Cristo, que é a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, o apóstolo Paulo diz: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Portanto, cada um de nós, cada um, tem um papel vital neste corpo. Qual o teu papel? Qual o teu dom? O que o Espírito Santo o chamou e o convocou a fazer e a realizar nesta igreja? O Espírito Santo, ele age com propósitos em nossas vidas. Ninguém foi chamado para fazer nada. Todos foram chamados para realizar alguma obra no reino de Deus. Cabe a você aguçar os seus ouvidos, clamar ao Senhor e pedir a direção do Espírito Santo, para que Ele possa falar ao seu coração e dizer qual a razão, qual o propósito de você aqui, qual o seu dom, qual o seu talento. Deus, no seu grande cuidado para com o corpo de Cristo, concedeu dons para todos nós. Ele deu esses dons para fortalecer e para fazer crescer o corpo que é a igreja. Quando esses dons, eles não são usados, sabe o que acontece? O corpo fica fraco. Assim como um braço que não é usado, ele atrofia, da mesma forma, um membro que não utiliza os seus dons, ele acaba atrofiando. O segredo é: vamos trabalhar, vamos usar o dom e o talento que Deus nos deu. O propósito é edificar a igreja, glorificar a Cristo, servir aos meus irmãos. Deus te chamou para cá, para servir a Deus, servir a igreja, servir os seus irmãos. Use o seu dom, use o seu talento para a glória do Senhor. E assim, a nossa igreja se tornará uma igreja forte, uma igreja que vai realizar grandes coisas, porque cada membro é consciente do seu dever, da sua importância dentro do reino, é consciente da graça e do privilégio que Deus lhe concedeu em servir o Senhor na sua seara. Que o Espírito Santo possa agir na vida de cada um de nós, nos guiando e nos conduzindo para servirmos a Deus, servirmos a igreja e edificarmos os nossos irmãos. Amém? Que Deus possa muito nos abençoar, nos fazer produtivos em sua obra, crescendo e frutificando em toda boa obra. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos concede, não por mérito nosso, mas por graça somente, nos concede dons e talentos, para que possamos usá-los na tua seara, na tua obra. Pai, obrigado pelo teu chamado. Obrigado porque o Senhor nos inseriu nesse corpo que é a igreja, para que pudéssemos não somente usufruir, mas também trabalhar para o crescimento dessa obra. Que possamos te glorificar com as nossas vidas,
com as nossas obras, com os nossos dons, com os nossos talentos, que possamos fazer crescer, desenvolver e edificar a tua igreja, que possamos servir aos nossos irmãos, cumprindo assim, ó Deus, o propósito do Senhor para conosco. Abençoe a cada um de nós e nos conduz sempre pelos teus caminhos santos, nos orientando, nos concedendo graça e conhecimento no Senhor. É isso que te rogamos com fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos assim, irmãos, ao fim de mais um trabalho, para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus, até aqui Deus tem nos abençoado. Vamos ficar de pé para encerrarmos com a bênção pastoral e assim nos despedirmos, nos confraternizando no Senhor, cantando o canto de confraternização. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo permaneçam com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar felicidades para o nosso irmão Raimundo. Diácono Raimundo estava aniversariando essa semana. Que Deus possa estar abençoando o nosso irmão. Não sei se tinha mais alguém. Tinha mais alguém aniversariando essa semana? Acho que era só o irmão Raimundo mesmo, né? Então vamos cantar felicidades para o irmão Raimundo e depois cantaremos o cântico de confraternização. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. De novo. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Amém. Deus abençoe nosso irmão Raimundo. E agora vamos cantar o cântico de confraternização. Caminhando vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Começa assim, ó. Eu vou morar no céu. Vamos lá. Vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Para a cidade santa. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Para a cidade santa. Eu vou morar no céu. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se teu irmão não vai, não impede a ti. Se teu irmão não vai, não impede a ti. Se teu irmão não vai, não impede a ti. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando
caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Aleluia. Amém.